Hoje nós temos a alegria de ter uma entrevista muito especial para conhecer a história de Santa Rita. Santa Rita, que é um exemplo de fé, perdão, coragem. E para nos ajudar a falar um pouco sobre Santa Rita, nós temos aqui a irmã Maria Patrícia e a irmã Maria Frois, que são da congregação das Irmãs Agostinianas, Servas de Jesus. Irmãs, bem-vinda, né, e que nós possamos, através de vocês, conhecer essa história tão bonita que é de Santa Rita. Irmã, o que a senhora pode falar para nós de Santa Rita? Bom, primeiramente é uma alegria para nós, né, como Irmãs Agostinianas, estarmos aqui neste dia tão especial, né, uma grande festa para nós, festa de Santa Rita. E Santa Rita, ela, como o próprio nome já diz, tão conhecida como a Santa das Causas Impossíveis, a vida dela foi uma vida em que o impossível foi possível por conta do amor dela a Deus, né? Então, sendo criança, ela tinha esse desejo de se entregar à vida religiosa, né? Então ela amou a Deus ali ao máximo, querendo se entregar totalmente a Ele. E em obediência aos pais, ela se deu em matrimônio, né? Casou com Paulo Ferdinando, né? E nesse matrimônio, diante das dificuldades com o marido e daquela época, ela não desistiu, vendo naquela vontade de Deus e viveu em plenitude, né? Sendo esposa e sendo mãe, né? Desejando o céu para o seu esposo e para os seus filhos, né? E como assim, uma santa bem conhecida, como já conhecemos também um pouco a história, ela viveu toda uma trajetória de alegrias e sofrimentos, mas tudo com Deus, unida a Deus, né? Então Santa Rita para nós ela é de fato esse testemunho, essa imagem, né, de que para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Irmã Maria Frois, né, a senhora que é superior, qual a ligação de Santa Rita com a espiritualidade agostiniana? E a espiritualidade de Santo Agostinho está muito forte hoje, né, por causa do nosso Papa, né, que é um agostiniano. Como nós podemos ligar Santa Rita com a espiritualidade agostiniana? Primeiramente, toda, né? Vamos dizer assim, toda. Porque Santa Rita viveu de forma muito plena a própria espiritualidade agostiniana, que é essa busca incessante, né, por Deus, a vida interior, né, e a vida de comunhão. Então ela, como uma grande promotora de paz e de comunhão, seja ela na família, né, por o perdão, a reconciliação de toda a família, seja ela através da sociedade, das pessoas de Rocaporena e de Cássia, né, que também tem, que Santa Rita, de certa forma, foi uma grande geradora de comunhão das pessoas e do perdão, né? E também dentro da própria vida religiosa. Como a irmã Patrícia falava, essa incessante busca de Deus, esse contínuo união com Deus, permitiu que ela, dentro da sua vida, fizesse esse caminho, fizesse todo esse processo de integrar dentro da vida dela toda a espiritualidade agostiniana, deixada por Santo Agostinho, né? E, irmã Maria Patrícia, como nós podemos viver esta espiritualidade agostiniana, o exemplo de Santa Rita nos nossos dias de hoje? É até interessante, comentávamos, né? Uma vez eu ouvi de um padre numa pregação que todo cristão católico, ele tem um coração agostiniano. Porque Santo Agostinho, na sua espiritualidade que conduziu, por conta que nós vivemos a regra hoje, né, de vida de Santo Agostinho, é esse desejo de Deus, né? Então todos nós católicos, batizados, temos essa sede de Deus dentro de nós. Até mesmo os não batizados, que faz parte de nós, né? Que desejamos algo superior, né? Um ser supremo que é o próprio Deus. E também a comunhão de vida, né? Santo Agostinho, ele pregava muito que o céu não se alcança sozinho,
mas se leva uma multidão de almas junto nessa comunhão e unidade, né? Buscando a paz, a alegria, o amor de Deus, né? Então, tanto que os mosteiros fundados por Santo Agostinho, as congregações que vivem a regra de vida de Santo Agostinho, tem esse centro essencial de que temos um só coração e uma só alma voltados para Deus. Então, em comunhão, buscamos a Deus, buscamos a santidade e desejamos o céu. Então, em si, toda a sociedade humana, na sua história, ela vive isso, né? O desejo de Deus e a comunhão para alcançar a Deus. E aqui nós realizamos, irmãs, a vontade de Deus, né? Exato. Que é sermos próximos e vivermos com Ele. E essa busca de Deus, essa vontade de Deus, essa busca da transcendência e o transcender-nos também a nós junto com os outros. E como viver, né? Porque no meio do sofrimento, né? A gente fala assim, às vezes no dia a dia, né? Mas não é fácil não, né? Quando eu estiver sofrendo, a gente vai planejando um pouco, mas quando a gente sofre e está ali na dificuldade, é um pouco difícil viver a fé, né? Exatamente. E é interessante que na vida de Santa Rita e na vida dos religiosos, de todas, né? Como a irmã Patrícia falava, de todo o povo cristão, de todo o povo, né? A providência de Deus que rege todas as coisas, a beleza da providência de Deus, né? E a fé, a oração é o que sustenta, porque nós já temos a fé, a esperança e a caridade, né? Dentro de nós. Mas através da oração alimentamos essa fornalha, né? A fornalha do amor, que é a fornalha da oração. Então, através pelo meio, lógico, de Santa Rita, que é para nós um exemplo, né, de vida de oração, que acima de tudo a gente fala Santa Rita dos impossíveis e tal. Sim, mas antes ela foi uma mulher de muita oração. Por isso foi tão possível tantas graças na vida dela, né? Então, para nós também, acredito que ver nas providências, na providência divina, na providência dos acontecimentos, a mão de Deus que rege todas as coisas, que é para a nossa salvação, né? Porque às vezes no nosso dia a dia a gente se depara com situações impossíveis que nos levam a desacreditar, a desesperançar, mas devagarzinho, com fé, quando a gente vê, parece que as coisas já se resolveram, né? É esse acreditar permanente, a fé que nos move. E vivendo a experiência de Rita, o que é impossível? Para nós, de uma forma muito particular, eu acho que o impossível não existe quando eu tenho esse olhar para Deus, né? Santa Rita, ela vivia muito isso, ela sabia e pela fé professava que Deus estava sempre com ela. Então, na realidade, com o marido, com os filhos, né, que ela vive ali um matrimônio bem turbulento, né, o marido envolvido com questões políticas, né, a necessidade que familiares e tudo mais, os filhos que após o assassinato do pai queriam vingar, né, o pai, então esse sentimento vingativo, que seriam sofrimentos e até de uma forma impossível para nós hoje em dia, né? Santa Rita, ela tinha esse olhar para Deus. Deus presente é possível. Então, com muita paciência, né, com muita vida de piedade cristã e virtudes, né, ela acreditava que nada era impossível. E viveu essa fé, né? E tanto também na vida religiosa, que foi um pouco difícil entrar no convento já depois de uma certa idade, né? Ainda mais na época de Santa Rita, na Idade Média, que foi um milagre, né? Contando um pouquinho da história, ela viveu uma experiência em que apareceram para ela Santo Agostinho, São Nicolau de Tolentino, um santo agostiniano, e São João Batista, que num êxtase a transportaram para dentro do convento, né? E assim, naquela época um convento era uma mini fortaleza por conta, né, da brutalidade e de tudo que acontecia na Idade Média. Então, já esse milagre impossível, né, dela ser encontrada dentro de um convento todo trancado, em que a chave ela é sempre guardada com a superiora, né, a única que tem a chave do convento. Então, ali se vê o sinal de Deus, e para nós é um testemunho de que, diante das nossas dificuldades e sofrimentos, se eu enxergo Deus presente e creio que Ele está regendo todas as coisas, nada é impossível.
Para nós hoje é muito importante esse exemplo de Santa Rita, né? Acreditar no mundo melhor, no mundo em que se realiza a proposta de Deus. Um mundo melhor é possível, né? Minhas irmãs, muito obrigado por compartilhar conosco esse exemplo tão gratificante que é de Santa Rita e que nós também possamos viver no dia a dia esta mística, essa espiritualidade agostiniana, a vontade, o desejo de Deus e a comunhão. Muito obrigado. Obrigada, bom dia. E agora nós vamos ouvir um testemunho, né, sobre a ação de Santa Rita, a graça alcançada. Nós temos um casal, a Graciele e o Antônio Alberto, que vão falar dessa experiência e da sua devoção a Santa Rita. Vamos acompanhar. Há 11 anos a gente vem tentando ter um neném. Eu tive dois partos prematuros. Infelizmente, os neném não sobreviveram. Depois eu tive aborto espontâneo. E há um ano atrás, eu decidi, com muita fé, com muita devoção, fazer uma caminhada da minha cidade até a Santa Rita de Cássia para pedir uma graça, uma bênção, que se fosse da vontade de Deus, da vontade dela, de nos conceder uma criança, um filho, que ela atendesse a nossa causa. Essas percas, a gente fazia todo tipo de exame, e nenhum dos dois, ninguém sabia falar o que era. E como ela estava vindo aqui em peregrinação, eu vim para buscar ela. Na hora que eu cheguei no santuário, já nem sei explicar, sabe? Uma coisa muito diferente que me aconteceu. Aí eu tinha muito medo de engravidar novamente, tinha muito trauma, porque além das perdas, eu tive muito trauma, assim, durante as perdas, que a minha cabeça ficou com muito medo de tudo. Menos de um mês e meio, depois que eu estive aqui em peregrinação, a Santa Rita nos deu a resposta que a gente veio buscar, que foi a minha gravidez, a minha gestação. E foi uma gestação, assim, muito tranquila em vista de tudo, mas preocupante, mas em cima de tudo com muita fé. Hoje nós veio agradecer esse milagre que Santa Rita deu para nós. Na hora do homilia, no final da homilia, o padre ainda disse: daqui a um ano vocês vão voltar com o milagre. Então, nossa, tem só a agradecer a Santa Rita e a Deus. Obrigada, Graciele e Antônio, pelo testemunho. Muito bonita a história de vocês, a fé de vocês que moveram, estão com a graça hoje aí no colo, agradecendo. Muito bonito quando a gente pede, depois volta para agradecer. Deus abençoe vocês, Deus abençoe essa família tão linda.